Bem, pessoal, nesse segundo bimestre a gente vai agora dar uma analisada na filosofia contemporânea, certo? Então, no material de vocês, eu estou começando a trabalhar aqui com a página 5 de filosofia. Então, nós vimos no bimestre passado, ainda em sala de aula, a metafísica, né? Onde tudo se relacionava à abstração. Eu, através das ideias, eu consigo me aprofundar na essência das coisas. Vocês lembram um pouquinho, a gente fez algumas atividades ainda em sala de aula, né? Para que a gente pudesse perceber a essência das coisas, desde o material até a abstração. Isso é metafísica. Então, assim, agora a gente vai entrar no que vem a ser o positivismo, certo? Na página 5. Então, durante o século XIX, a Europa experimentava um grande entusiasmo diante do desenvolvimento da Revolução, né, industrial. Então, assim, existia a Revolução Industrial, do capitalismo e das ciências, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E surgiu nesse cenário, né, um pensador francês, Auguste Comte. Alguns pronunciam Comte, certo? Ele inaugurou o positivismo. Ele não pretendia investigar a realidade nem buscar a finalidade das coisas, pessoal. Ele principalmente observava os fatos e tinha como objetivo identificar leis gerais para o seu funcionamento. Isso é o positivismo, certo? Então, assim, usava muito a ciência, o conhecimento científico. Então, assim, ele buscava não entender o porquê da criação das coisas, mas ele observar e identificar as leis que criavam tais coisas, certo? Daí a gente vai haver um choque entre algumas teorias, né? Porque para que a gente estude o positivismo, a gente vai ter que falar da maturidade de 3 estados, certo? O estado teológico, estado teológico fictício, onde as coisas estavam ligadas, né, a divindades espirituais, o estado metafísico, que é o mundo das ideias, das abstrações, e o estado positivo, que é o positivismo, que é ligado à ciência. Mais adiante eu vou ajudar vocês a preencher um quadrozinho para falar sobre esses 3 estados. Na página 6, né, ele contém, né, ele ainda ressaltava, gente, que ele buscava identificar leis sociais fixas com o objetivo de prever para prover. Então, assim, prever determinadas coisas para prover ou antecipar os possíveis desdobramentos da condição atual de uma sociedade, certo? E direcioná-la tudo para um estado positivo, evitar determinados males através do conhecimento científico. Na página 7, vocês vão encontrar um quadro, certo? Estado teológico, metafísico e positivo. Eu vou passar um videozinho breve sobre o estado teológico, certo? E esses demais estados. E depois eu retorno para falar um pouquinho sobre esses 3 estados que vocês poderão responder essa página 7 acerca do que eu vou falar. O primeiro estado descrito por Comte foi denominado teológico ou fictício, marcado pela busca da origem da realidade e por explicações de ordem sobrenatural e religiosa para os fenômenos observados na natureza. Ele teria se dividido em 3 etapas: animismo, politeísmo e monoteísmo. Bem, então vamos lá, né, para os 3 estados que Comte apontava, né? O estado teológico está na página 7, gente. Então, assim, esse estado teológico era a busca dos conhecimentos absolutos, e para se chegar a esses conhecimentos absolutos, recorria-se a agentes sobrenaturais, como as divindades, né? Para explicar fenômenos, né, suas causas, suas finalidades, né? Então, assim, os deuses respondiam às determinadas questões. A gente pode lembrar também da mitologia nesse período. Estado metafísico era também uma busca de conhecimentos absolutos, só que se recorriam, né, a forças abstratas que são encontradas nas ideias, nas essências, né, para explicar os fenômenos e as suas causas. E aí chegaria o estado positivo, que seria a busca do conhecimentos absolutos de origem e destino universal. E aí se recorria ao raciocínio e à observação, para se chegar a leis gerais que explicassem tais fenômenos através da ciência. A gente agora vai para o idealismo,
Tem ainda a questão 2 na página 7 que vocês respondem, tá certo? Depois da videoaula. E no idealismo a gente vai mostrar um outro filósofo, que é George Hegel. Hegel tinha uma visão bastante real e racional, ou seja, ele achava, gente, que o real e o racional era a mesma coisa. A realidade era racionalizada, era pensada. Ou seja, ele era contrário de Kant, né? Ele não distinguia a realidade em si, buscando causas e efeitos com leis gerais. Não, ele dizia que o real, o agora, explica um fato que já foi pensado. Ponto. Que é diferente da opinião de Comte. Na página 8, né? Dá-se continuidade, né? Ele vai falar que nesse idealismo de Hegel, né, que a realidade ela é pensada e planejada racionalmente, a gente vai muitas vezes lidar com a dialética. E o que é a dialética? Um conceito central para as reflexões, né? Onde através do discurso, na argumentação, eu chego à minha síntese, né? Eu chego à minha ideia sobre as coisas. E ele vai dizer, gente, ele vai se referir ao conhecimento de uma autoconsciência. E ele vai dizer que vai existir 3 tipos de espíritos que vão nortear o indivíduo. É o espírito subjetivo, onde o espírito se reconhece como natureza, como força e consciência individual. O espírito objetivo, momento em que o espírito se reconhece como cultura, gerando as instituições, como a moral e o direito. E o espírito absoluto, que é quando o indivíduo, né, o espírito se reconhece como arte, religião, filosofia, né? Isso é um pensamento grego também, certo? De acordo com a visão de Hegel, né, o espírito e a história, ele acreditava que é possível elevar a filosofia à condição de amor à sabedoria, à condição de um verdadeiro saber absoluto. Então ele dizia que só a filosofia era capaz de nortear o verdadeiro conhecimento, porque o indivíduo iria se dar conta que é através da busca do pensamento, da reflexão, que você vai chegar a uma resposta segura. Aí vocês vão ter a página 9, que vai falar um pouquinho da dialética, né? E vocês vão falar de algumas coisas. Tem um texto de apoio à dialética dos princípios nacionais. E vocês vão responder com relação a esse texto de apoio. E tem um texto também do materialismo histórico e dialético. Vai falar muito da questão marxista, certo? Na questão da mão de obra, né, do material. É até um pouquinho parecido com o conteúdo de sociologia, gente. A questão da mais-valia, né, vai falar de Marx e Engels. A questão do empregado mudar as fontes de trabalho, entender que ele passa a ser um produto do meio, né? E muitas vezes o indivíduo se confundir no meio disso, né? E vai haver a proletariado, a burguesia, as divisões de classes, né? E como essas relações vão acontecer dentro do trabalho. E tem umas questões da página 11 que vão falar do materialismo histórico dialético, falando desses autores, que eu gostaria que vocês respondessem, ok? Pessoal, no meu privado, se vocês tiverem alguma necessidade na resolução das atividades a respeito dos conteúdos, vocês fiquem à vontade para falar comigo, porque assim, a videoaula ela é muito unilateral, certo? Eu estou dando a versão dos pontos principais do assunto, certo? Mas nada como a leitura do conteúdo, que são leituras mais extensivas. Eu tentei aqui extrair as informações a respeito do capítulo. Mas, se vocês tiverem alguma necessidade adicional para a resolução das atividades, fiquem à vontade para me buscar no privado e aí a gente tem como dar uma esclarecida nas questões, certo? Então, como atividade, vocês respondam o livro até a página 11 de filosofia e a gente se vê na próxima videoaula dando sequência ao nosso conteúdo, ok?